Grupo Lomes, que é Mix FM Salvador, que você pode se inscrever e acompanhar toda a nossa entrevista, todos os nossos conteúdos no YouTube também. Mas, Matheus, é curioso aqui, vamos falar que a cidade de Salvador, aqui onde estamos, pela Mix, que faz parte do Grupo Lomes, é a primeira capital do Brasil com o maior número de descasados. Você sabia disso? Menina, eu será tô que sabendo. essas pessoas estão se descasando, né? Por que será? E a segunda com o maior número de solteiros. Por que será que as pessoas estão preferindo ficar solteiras? A informação faz parte dos dados sobre a estrutura familiar coletadas aí no censo de 2022 e publicadas ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE considera os descasados aqueles que se separaram de uma união conjugal, podendo ser casamento, união estável ou morar junto. O órgão dividiu a população em 3 grupos. Viviam em união, não viviam, mas já viviam em uma união e nunca viveram em uma união. Desta forma, quem tem um relacionamento, mas não moram junto, pode ter entrado no grupo dos solteiros. Então tem muito mais gente solteira, tem gente descasando, o que tá difícil encontrar um relacionamento. Mas esse não é o assunto de hoje. Não. O assunto de hoje é o sono, né? Ele já esteve aqui no nosso programa uma vez, né? Mas agora ele está para toda a Bahia, no nosso De Olho na Bahia, que é o Anderson Pereira. Ele é neuropsicólogo do sono. Anderson, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Grupo Lomes de Comunicação, nosso De Olho na Bahia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Matheus. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Maravilha estar mais uma vez aqui, essa nobre casa, com essa cordialidade de sempre. Estou à disposição de vocês. A gente queria já saber o que é o neuropsicólogo do sono. O pessoal que está no interior do estado já pode mandar suas perguntas pelo 719-9947-6363. Ele trata a cabeça, Anderson. Explica pra Essa gente é a o que é que pergunta faz. do milhão, né? O que eu fui inventar para minha vida, né? Hoje eu vou estudar outra coisa, uma coisa mais fácil de entender. Mas Não vem é? lá aqui na porta da rádio para saber como é que resolve esse problema do sono. Que muita Essa é a gente tem. dinâmica, Matheus, Kátia, nossos ouvintes aí. A comunicação propaga, a gente ultrapassa fronteiras, Com né? certeza. Então, em termos práticos, o que a gente tem? A neuropsicologia, quando a gente fala de neuropsicologia do sono, a gente vai falar de neuropsicologia de forma muito sintética, que é como... Resume a transformação em uma frase, né? Tem aquela questão, ou seja, como o nosso cérebro funciona. Então, como ele funciona para produzir a fala, como ele funciona para memória, como ele funciona para diversas funções. O nosso cérebro, o nosso órgão matriz, né? Que comanda todo o nosso organismo. Então, assim é também quando a gente vai perguntar como que esse cérebro funciona para produzir o sono, porque o nosso sono é um comportamento e é o comportamento regulado pela nossa parte cerebral. Então a neuropsicologia estuda o funcionamento cerebral e a neuropsicologia do sono estuda como que esse cérebro produz o sono, que é uma função, como ele perde essa função total ou parcial e como a gente recupera ele, como ele reabilita. Por isso que dá um basta na insônia. É importante ter um profissional que entende disso para poder ajudar diversas pessoas que passam com essa questão, Anderson, da insônia, né? O que é realmente a insônia? O que é que a gente tem, Kátia, ouvintes, Matheus? A gente tem em torno de 65 a 70 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. Então, insônia não é uma perturbação do sono, não é uma ansiedade naquele momento, não é uma sensação que eu falo assim, às vezes a pessoa está em uma apreensão, a pessoa está apreensiva de uma notícia, ou positiva ou negativa, e é uma instabilidade que é natural, às vezes é um momento do trabalho, um pouco de um estresse natural. A insônia, cientificamente, ela é categorizada como uma perturbação grave do sono, com a frequência em torno de 2 a 3 vezes por semana, e aquele quadro perdurando por mais de 3 meses. A gente já tem ali um pré-diagnóstico de insônia aguda, aquela que é pontual, específica, em que não se tratando vira crônica, então a insônia é crônica. Em termos práticos, assim, concluindo, existe a classificação internacional dos transtornos de sono, ou seja, o consenso internacional científico, que já catalogou mais de 50, 60, 70 tipos de insônia. Porque eu falo com... Então existe 70 tipos de insônia? E são 6 a 7 grupos que subdividem em diversos outros. Por que eu digo isso? Então, insônia não é aquilo que a gente acha que é... Ou seja, muita gente séria, digamos que assim, no mundo todo já se reuniu em consensos internacionais científicos. Se a gente for ver padrão europeu, tem as associações europeias de distúrbio do sono, nos Estados Unidos todo. Ou seja, concluindo, insônia ela é um sinal de alerta vermelho grave de um problema sério de saúde. Ô Anderson, para você que está ligado aqui no nosso Grupo Lomes de Comunicação, a gente está conversando com o Anderson Pereira, ele é neuropsicólogo do sono. Ô Anderson, o que pode ser considerado um bom sono? É aquele sono profundo que você sonha, aí você dormiu bem, é isso? Matheus, maravilha. É essa pergunta que eu estava esperando. Eu durmo, como são 8 horas, 9 horas... 7 horas, 5 horas, como é isso? Aí aquela ideia, porque eu sou conhecido muito como profissional das analogias. Sim. E por meio das analogias eu consigo pegar conceitos científicos muito densos e em uma frase instantânea a pessoa aprender.
É aquela pergunta, como a gente diz assim, quanto em peso, né? Quantas gramas eu tenho que comer por dia? Aí o que é que os profissionais de nutrição dizem? Comer muito não é comer bem. Tem que ver como você vai se nutrir. Assim também é com sono, porque eu trabalho o sono num contexto de sendo o quarto alimento. Então, quais são as quantidades de horas necessárias para que esse sono lhe dê vigor cognitivo, disposição física e clareza mental? Dentro da neuropsicologia, a gente trabalha com um conceito chamado funções executivas, que é como que esse sujeito se orienta no xadrez da vida. Memória, atenção, planejamento, tomada de decisão, pronta resposta, lucidez cognitiva, sagacidade, tudo isso é regulado pelo sono. Então, se a pessoa está ao longo do dia, que ela assim está popularmente chamando, né, com o freio de mão puxado, molinho, cansado, molinho, aquela coisa, isso aí denota um sono não revigorante, um sono não restaurador e um sinal amarelo, né, de atenção. Cuidado com esse sinal. Tem ouvinte participando pelo 719-9947-6363. Vamos lá. Vamos ouvir o ouvinte, que é o Eli Samuel, da cidade de Camaçari, tá no de olho na Bahia. Fala, Eli Samuel. Eli Samuel, motorista de aplicativo aqui de Camaçari. Rapaz, eu tomo café o dia todo e tomo energético à noite. E durmo parecendo um bebê. maravilha. Esse tipo de vida tira o sono ou depende de indivíduo para indivíduo? Eli Samuel, tô com inveja de você. Aliás, foi ótimo Eli Samuel ter falado isso, porque eu já vou emendar com uma pergunta minha, pessoal e intransferível. Doutor, quando eu durmo pela tarde, isso é raríssimo porque eu trabalho o dia todo, mas fim de semana, um domingo, quando eu durmo à tarde, geralmente à noite eu não consigo dormir. Isso é normal? Primeiro responda a Eli, depois responda a mim. Eu não consigo dormir durante o dia. Ele pegou aquele negócio do Super-Homem, tinha uma kriptonita, né? A kriptonita, o negócio da kriptonita, aí fazia o Superman ficar fraquinho. O que acontece? A cafeína e os energéticos, de uma forma geral, o café, obviamente, cafeína da família das xantinas, ele é um neuroestimulante. Então ele mimetiza, é semelhante à adenosina, que é a molécula fruto do nosso metabolismo, que é o marcador biológico para gerar o sono. Então, a cafeína, sim, ela é uma supressora do sono. Aí o energético, obviamente, riquíssimo em cafeína, sim. Aí ele diz, não, mas pra mim, eu tomo e não tem nenhum problema. Tem pessoas que são mais tolerantes e metaboliza, né, a cafeína de forma mais rápida. Então, aquele daí, ele é a exceção. Qual é a regra? Que se eu estou colocando um neuroestimulante nesse cérebro, logo ele vai ter dificuldades em mudar a ciclagem. Então, assim, interfere diretamente. Se a gente botar os eletrodos, apesar dele dizer que dorme, quando a gente colocar os eletrodos, vai ver que tem alteração psíquica ali nas ondas do sono. Isso aí acontece muito. Tem pessoas que não, eu tô com barulho e durmo, mas assim, sinteticamente falando, sim, interfere muito. Embora, aparentemente, para ele relate que não. Agora, é normal a pessoa dormir pela tarde e não conseguir dormir à noite? É um sono roubado, é isso? Porque o que acontece? Você gastou aí, tem um fenômeno biológico nosso, neuroadaptativo, chamado impulso do sono. Você gastou seu crédito de sono. É o limite do cartão. Você estourou o limite do cartão. Aí quando você vai passar da limite... Não estoure o limite do cartão. Limite estourado, ou seja, você gastou ali aquele crédito. Que, aí essa pergunta que você fez, Matheus, é excelente, porque como é que a gente vai entender o nosso sono? A gente vai entender que ao longo do dia, seja assim que o sol nasce, nosso corpo está em movimento, batimentos cardíacos, respiração, então sístole, diástole, né, coração. Então a gente está, pelo fruto do nosso próprio funcionamento orgânico, quebrando o ATP, que é a adenosina trifosfato, tirando fósforo para energia, e restando o DI, que é difosfato, que é a adenosina. Essa é a adenosina que é o sinalizador biológico de créditos de sono. Quando você entra em sono antes, na parte da tarde, você já zerou aquilo que seria o débito crédito, digamos que assim, do sono. Sim. Quando você vai iniciar ali por volta das 9, 10, ou seja, o seu horário de dormir, já não tem esse débito tanto de sono, seu organismo diz, não, já restaurei. E aí concluindo te devolvendo, porque estar acordado ele é catabólico, ele gasta tecido, dormir ele é anabólico, ele produz tecido. Como você já dormiu ali, o organismo, não, eu já restaurei, que tinha que restaurar aqui no organismo, aqui no corpo aqui do Matheus, então ele não precisa mais desligar ele. Agora, eu lhe confesso, viu, Anderson, Kátia, você que está nos ouvindo, eu prefiro o sono da tarde. Eu não consigo fazer isso, eu só consigo fazer fim de semana, e raríssimo, né? Mas quando você consegue dar aquela madorninha de tarde, e às vezes tem até uma sensação, eu não sei se acontece com todo mundo, mas já ouvi algumas pessoas falarem, Kátia, que quando você dorme à tarde, dorme muito, você acorda com aquela sensação de estar meio perdido, parece que já é de manhã. Isso é normal também, doutor? Sim, porque a gente saiu de um estado alterado de consciência. Aquela ideia, durante muito tempo, se deu muita ênfase na vigília, né? O tempo da produtividade. Então a vigília é valorizada, né? Porque estamos acordados produzindo. E o sono associado com improdutividade. O cérebro desliga. Então, digamos que dentro de uma sociedade capitalista, a produtividade é enaltecida e a improdutividade é rejeitada. Então o sono
ocupou esse lugar de improdutivo. Só que as pesquisas mais recentes já demonstraram, né, que o cérebro está em plena atividade quando está dormindo. Ele está em uma frequência completamente diferente. Então ele não desliga, ele muda a frequência. Quando a gente volta do sono, hipnopopia, é normal esse torpor nessa ideia de onde é que eu estou, que horas são mais ou menos, porque ele saiu de um estado alterado de consciência, da vigília para o sono, que é a hipnagogia, e veio do sono para a vigília, que é a hipnopopia. Então seria essa alteração de que horas são mesmo, aquela ideia de que onde estou, quem sou eu. Tem vários ouvintes participando aqui pelo 719-9947-6363, mas antes do ouvinte, Anderson, eu queria saber de você, como combater a insônia sem tomar remédio? Porque tem muita gente que só consegue dormir se tomar aquele calmantezinho para conseguir dormir. Isso, o que é que a gente tem? Tem um fenômeno dentro das ciências cognitivas chamado assim, comorbidades. É quando uma patologia se acumula com outra em várias camadas. Um mesmo órgão ele pode sofrer de várias patologias, né? Vamos botar um maior órgão que a gente tem, que é a pele. Ele pode ter uma dermatite, ele pode ter um tipo de mancha, ou seja, o mesmo órgão. Como a gente tem nos nossos olhos, né? Eu tenho estigmatismo de um lado, miopia do outro, e de repente a pessoa pode ter glaucoma. Ou seja, quando as patologias vão se acumulando, o manejo clínico exige uma atenção muito mais delicada. Então, no caso da insônia, não é diferente, porque a gente tem quadros de depressão que pode gerar insônia, a gente tem a ansiedade, que não é a ansiedade do senso comum, de fato, com clínica mesmo, que é o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem quadros de pânico, a gente tem quadros de transtornos bipolares, dos mais diversos. Então, quando isso tudo se soma, imagina uma pessoa que tem um certo grau de depressão, ela também tem um certo grau de deficiência nutricional e também tem um certo grau, ou seja, vai se somando. E de pano de fundo tem ali a insônia que costura todas essas patologias. Então, assim, o que é que a gente entende? Que a abordagem farmacológica é uma abordagem consagrada, ou seja, em diversos casos é necessário fazer uso do medicamento para poder, inclusive, fazer uma remissão de sintomas parcial, para que o sujeito possa se inserir, né, na vida ali, poder dar pronta resposta e adesão ao tratamento. E a modalidade não farmacológica, que é o que vai fazer, de fato, a pessoa ter autonomia e não gerar dependência do medicamento. Então, como dar um basta na insônia sem medicamento é aplicar vigorosamente as funções comportamentais, porque o nosso cérebro é um órgão neuroadaptativo e altamente condicionado ao nosso comportamento, da forma como a gente condiciona ele. Tem ouvinte aqui participando que é o Vando. Fala, Vando. Bom dia, Vando. Bom dia, Vando. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor aí, se possível. Eu tenho um sono muito fracionado. Deito para dormir, tento dormir, mas não consigo. Fico fracionando o sono. E quando eu acordo pela manhã, eu acordo com muita dor de cabeça, como se tivesse de porre de cachaça. Dor de cabeça muito forte, sem que eu nem bebo. E a língua toda mordida. Mastigando a língua, às vezes a boca cheia de sangue. Ixi. E eu não sei o que é que acontece com isso. Eu gostaria de saber se ele pode me dar uma orientação, qual é o tipo de médico que eu devo procurar. E assim, isso tem me prejudicado bastante na minha vida diária. O que é que eu posso fazer, doutor, para dar ter uma qualidade de sono melhor? Nosso ouvinte Vando, doutor. Vandor. Isso. Vandor, olha só, seu relato bastante curioso. Assim, claro, precisaria examinar você detalhadamente, mas assim, superficialmente, pelo breve relato que você trouxe, vale a pena aí um olhar muito especial para ver se não se trata de uma apneia obstrutiva do sono, onde tem essas interrupções por interrupção de oxigênio, e aí dá essa interrupção. Essa cefaleia, né, que é a dor de cabeça, é muito comum nesses quadros de apneia obstrutiva do sono. Essa ideia que você fala de mastigar a língua, de ferir, a ideia de um chamado bruxismo, né, que é essa mastigar, de morder, de sentir aquela tensão muscular nas mandíbulas. Então, assim, vale a pena fazer uma avaliação com o otorrino, né, e ver essa ideia, se não se trata desse quadro de apneia. Inclusive, vindo para cá, né, o motorista, o Maxonei, mandar um alô aí com o Maxonei. Gostei do nome, Maxonei. Só tem ele no mundo. Ele comentando justamente esse detalhe, né, falando sobre a questão da mãe dele, que tem essa interrupção também de sono, ou seja, essa ideia, que é uma questão muito comum, Kátia e Matheus, essa questão do sono, que popularmente chamado picadinho, né, cortado, sendo interrompido. Fracionado. Eu durmo 7 da noite, aí eu acabo acordando 1 da manhã e não consigo dormir mais. Sim. Aí depois eu durmo um pouquinho, aí acordo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Já dormiu 6 horas. Tá bom? Tá bom? Aí aquela história, tá bom? Aquela ideia quando a gente come assim, estou satisfeito, não tinha um meme assim da menina. Eu acho que vai muito da pessoa. Se ela acorda disposta, acorda bem, valeu, não valeu não, doutor? Então diga que valeu. Diga que valeu, Bel. Então o que acontece? A gente tem os pequenos dormidores, os grandes dormidores e os médios dormidores. Às vezes aquelas 6 horas já é suficiente pra gente não ficar na chamada ortossonia. O que é ortossonia? É a busca do sono perfeito. E essa ortossonia é um fator ansiogênico, ou seja, gera ansiedade. Mas ela dormiu 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, já são 6 horas.
Então, ou seja, ela antecipou o voo, né? Antecipou o voo, então já é o suficiente. Só que, ao fato da pessoa acordar às 2 da manhã de madrugada e não dormir nada, ou seja, há uma associação entre durante toda a madrugada dormir, não? Então, seria suficiente aí como a pessoa se sente. Tem Né? ouvinte participando. Vai lá. Bom dia. Doutor, eu gostaria de saber, porque eu sinto muito sono, independente de horário e aonde eu estiver. É uma sonolência terrível, se eu encostar o dedo. Tiago. Agora, quando eu estou em atividade, eu tento me concentrar para não cochilar. Já cochilei no volante, sim, e acho tão perigoso. Gostaria até de fazer uma consulta com um especialista para entender por que eu sinto tanto sono. Rapaz, esse tem sono, viu? Esse gosta. Meu Deus do céu. Vander, o nome dele. Vanderlei. Assim, o que acontece? Aí tem uma... Hoje aqui é uma sabatina, né? Chamada hipersônia ou hipersônia ou hipersonia, né? Depende da pronúncia de quem for comentar, que tanto é problemático não dormir, né, ou ter o sono prejudicado, como é também um problema dormir em excesso a tal ponto que, aí qual o critério? Inviabiliza a vida social, obrigado meu amigo, inviabiliza a vida social da pessoa. Então hipersônia e hipersonia também é um transtorno do sono. Então, ou seja, transtorno do sono não é só dormir pouco, também dormir mais a tal ponto que inviabiliza. São em torno de 55 mil acidentes de trânsito derivado, e aí quando a gente vai ver o estudo, né, muito desse número deriva da dormir no volante. Então vale a pena um estudo aí, um exame, polissonografia, para ver que se trata dessa hipersônia. Tem quadros de desnutrição que gera isso, ou seja, transtornos nutricionais geram insônia, transtornos hormonais podem gerar insônia. Ou seja, quando pensar em insônia, pensar na saúde como um todo também. Então vale a pena investigar e examinar. Tem mais um ouvinte aqui, Matheus. Vamos lá, que é o Diego Souza. Diego, vamos lá. Bom dia. Doutor, ultimamente eu estou tendo sonhos muito desconexos, né? Muito loucos, que não tem nada a ver. Melhor você nem contar. Diego Souza tá sonhando umas coisas estranhas aí, doutor. O que é que tá acontecendo com o sono dele? Pois tinha aquela ideia, o Lobão tinha a maior expressão da angústia, pode ser, tinha uma música de Lobão assim antigamente. Pois é. Então o que tem? O sonho assim, atividade onírica, né? Quando nós dormirmos e sonhamos, aí aquela ideia, que bom que ele está sonhando. Até uma pergunta que você me fez da outra vez, né? Eu recordo. O Gomes Nascimento, que hoje tá sonhando em casa. Tá sonhando. Então, se ele está sonhando, significa que ele está no sono REM, né? O sono REM, ou seja, que é o sono que ele passou ali do estágio mais profundo do sono. Significa que o sono dele está bem, está saudável. Agora, assim, a qualidade desse sono que está sendo perturbador, de repente, conteúdos latentes que se tem, ou seja, o que está acontecendo na parte do dia que esse cérebro tem que processar essas informações para significar, né? Produzir essas imagens, para poder ajustar. O sonho é um grande mistério que se tem, né? Aí o Morpheus, o Deus do sonho e tal, na mitologia, que é justamente esse ajuste cognitivo de conteúdos latentes que se tem. Aí o que se fazer? Aí vale a pena, de repente, buscar uma psicoterapia, ver que conteúdos são esses que está aí permeando e tornando, digamos assim, tem que ter o sonho, né? Mas não que ele seja de caráter perturbador a tal ponto de ele colocar em tranquilidade. Doutor, o ronco é um sinal que o seu sono não vai bem, que a sua saúde não está legal? É a apneia, né? Que a gente tem a interrupção da oxigenação. Sim. E aí, ou seja, palato duro, palato mole, a parte toda da musculatura, a garganta, a gente dá aquele som, então interrompe, ou seja, essa oxigenação, o cérebro começa a receber menor oferta de oxigênio via corrente sanguínea, porque dá uma baixa de oxigênio e dá interrupção. Então, o ronco não necessariamente ele é um transtorno respiratório que tem interferência no sono. Porque aquela ideia é como se tivesse alguém de fora ele sacudindo, né? Ele balançando e interrompe. Entendi. E tem gente que acorda com uma dor na garganta, que foi porque ficou roncando a noite inteira. Tá vendo? A cefaleia que Agora, eu ronco e não sinto essa dor na garganta. já gerou uma resistência, né? Não. E outra coisa, uma coisa que as pessoas que moram na mesma casa que eu observam, né? É o seguinte, eu estou num processo de emagrecimento, já perdi 25 quilos, o negócio é o seguinte... minha mãe tem dito, minha irmã, as pessoas que moram, que o ronco tem sido menos frequente e com um som menor, entendeu? Muito bem, Matheus. Tô evoluindo, né? Tô evoluindo! Tem ouvinte aqui, viu, doutor? Mas um ouvinte perguntando aqui, que é o nosso ouvinte, cadê o nome do ouvinte de Pernambuco? Jean, fala Jean, bom dia. Muito bem, doutor.
Algumas vezes eu já acordei assim, na madrugada com a falta de ar num período muito grande. É como se eu tivesse engasgado com um cisquinho e fiquei quase um minuto tentando respirar sem conseguir. Não conseguia nem chamar ninguém para pedir socorro. Algumas vezes aconteceu isso. O que seria isso? Fiz alguns exames, disse que não tinha nada. Mas essa falta de ar interrompe o sono e eu fico sem conseguir respirar por um período muito longo. Tá aí o Jean de Pernambuense. Jean, investigar otorrino, buscar o profissional de saúde, que é a área da medicina ligada ao que é o otorrino, né, que é investigar os transtornos respiratórios que pode estar né, de fato, como você relatou, interferindo, para ver essa questão da apneia, né, se trata talvez de uma apneia obstrutiva, mas alguma coisa está acontecendo que está interrompendo o seu sono. Tem profissionais especializados na área do otorrino, que é justamente pegar essa parte de apneia, ver como é que está essa questão que chama de ouvido, nariz, garganta, né, a parte toda que você tem do aparelho fonador, para você poder ter uma noite tranquila aí. De Matheus, que estava comentando, porque na verdade você vai diminuindo um pouco o peso, a massa muscular, você vai diminuindo a pressão entre as cordas vocais, né, pregas vocais ali como se chama, então aquela pressão ali começa a se pegar o equilíbrio do corpo, né, o homeostase, então diminui o ronco e a intensidade dele, ou seja, ronco com menos frequência e com menor volume, até o ponto de não ter mais ronco. Com fé em Deus, vai acabar. Com força na peruca. Força na peruca, com certeza. E a Daíse do Jardim das Margaridas, fala, Daíse. Bom dia, Dai. Oxe. Aí a Daíse do Jardim das Margaridas, o que ele fazia durante a semana, que o final de semana ele... Que sono foi É um esse? mistério aí, né? Kátia, tô botando uma polêmica no casal aí. Kátia Raluchaton. Você tá vendo? Já teve um evento de ontem, né? Do carro, não teve, né? Teve, menino. Foi o maior barabadá na suburbana. O que acontece? Brincadeiras à parte, nosso querido ouvinte, muito obrigado pela sua pergunta, Thaís, muito bom. O que a gente vai olhar? Tem assim, um olhar de carinho, de atenção, né? A atenção da esposa do teu marido, muito precioso isso. Então, o que a gente tem aí? Como eu falei, ou seja, dormir pouco é um problema, dormir demais também. Então, a hipersônia, né? Hipersonia é esse transtorno do sono, que é uma exposição à atividade onírica, né? Que é dormir demais, ou seja, dorme o dia todo, dorme vários dias. Então, o que pode derivar isso? Transtornos nutricionais é um fator de risco para gerar insônia. Alterações hormonais. Qual é a recomendação? Um médico clínico para fazer todas as baterias de exame, para ver como é que está a taxa hormonal dele, a taxa nutricional, como é que está o açúcar, como é que está o colesterol, ou seja, fazer uma investigação completa, né, digamos assim, na saúde integral dele, para ver se alguma coisa está fora da ordem, né, que esse cérebro precisa compensar em uma exacerbação de horas de sono, né, para compensar aquilo que está faltando. Será que é uma deficiência nutricional, hormonal? Então aquele velho check-up na área de saúde cai bem para poder investigar. Normal não é. Quais os problemas, pra gente já fechar, que já tá acabando. Já acabou! Tempo é rápido aqui. Quais são os problemas que pode trazer pro ser humano não dormir bem, doutor? Tudo. Pense que aquela ideia, como a gente disse assim, qual o problema pode causar se a gente ficar sem oxigênio durante 10 minutos? Aquela ideia, né? Ou seja, comprometimento da própria vida. Então lembre, o crivo ali do nosso cérebro são as funções executivas, aquilo que nos confere identidade, aquilo que nos diferencia, né, como espécie no planeta Terra, que é o pensamento, a memória, a atenção, a capacidade de planejar, a capacidade de linguagem, a capacidade de entender quem sou eu, a capacidade de entender o passado e projetar o futuro, chamam-se funções executivas. É justamente essas funções executivas que faz o humano ser humano, que diferencia ele de todas as outras espécies. E todas essas funções executivas, elas são alicerçadas, revigoradas no sono.
Então, a pessoa que não tem um sono bom, ela está agredindo, está comprometendo, está ali, digamos, exaurindo toda a função cognitiva. Então, ela vai ter uma péssima memória, uma regulação do humor muito ruim, vai ter uma perda na chamada no controle inibitório, ou seja, existe uma função nossa cognitiva chamada controle inibitório, ou seja, ela não tem inibição, ela está chamada pavio curto, se irrita, briga, discute, a gente vê os conflitos de trânsito, como está acontecendo. Quem trabalha no atendimento público sabe como é. Então, o que é que a gente tem? O aumento das relações interpessoais, o conflito. A gente tem alteração no apetite, porque leptina e grelina são reguladas na parte do sono. Então, um é um neurohormônio para gerar saciedade, outro gera o sono, ou a fome e a saciedade. Uma criação do GH, que é o hormônio do crescimento, ou seja, revigorar tecidos. Regulação da própria insulina para diabetes, enfim, qual é aquela ideia? Na transformação em uma frase, não existe saúde sem saúde do sono. E concluindo, respondendo diretamente, quem tem a saúde do sono prejudicada, aquela tem toda a saúde como um todo prejudicada. Tirou a base do prédio, e a base determina a altura do prédio. Se você tirar a base, o prédio derruba, né? Desaba. Então, desabar a saúde é comprometer todo o sono. Muita gente ficou com essa alerta aí agora. E onde encontrar o Dr. Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono? No Instagram, andersonpereira.neuro. andersonpereira.neuro. Instagram, tem os outros contatos, mas digamos que a porta de entrada ali tem o site, tem o YouTube, tem o próprio WhatsApp. Então, andersonpereira.neuro no Instagram. Espero todos conectados aí. Uma satisfação estar aqui com o Matheus, com a Kátia. Obrigado, Anderson. Maravilha. Volte sempre, viu? Você já é freguês aqui do jornal. Estou à disposição. Do nosso De Olho na Bahia. Volte sempre. E a gente encerra agora o nosso De Olho na Bahia, que volta para você amanhã a partir das 7h30. Fique com a programação local aí de sua cidade. Olho na Bahia, o maior giro de informações do estado com a equipe de reportagem do Grupo Lomes de Comunicação. De Olho na Bahia. Muitas perguntas. Tá vendo? 3 FM, o Jornal da Mix. Mix agora 8 horas, encerramos agora o nosso Jornal da Mix, segunda edição, que volta amanhã a partir das 7 horas, mas mais cedo eu tô de volta com as 6, com o Gomes Nascimento. Amanhã ele tá de volta aqui a nossa bancada, né, Matheus Moraes? Amanhã ele tá de volta, já recuperado, com fé em Deus, 6h7, Kátia Howard Gomes Nascimento, e às 7 eu, Gomes e Kátia, fazendo o Sextou da Mix. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua grande paciência, pelo prestígio, pela